Transtornos e sofrimentos psicológicos parecem se espalhar pelo ar nos nossos dias, como um vírus que contamina a vida moderna. Nossas dores se multiplicam e ganham novos nomes, centenas de nomes, e organizações de saúde já falam em uma epidemia de depressão. Ela é um demônio que não nos deixa levantar, que nos espreita ao meio-dia, que caminha ao nosso lado como uma sombra. O que não muda nunca é o sofrimento humano. Mas em um mundo hedonista não há espaço para angústias, coisa de gente mal resolvida. Falar de melancolia é falar da dor humana e do sentido da vida. Meu nome é Marco Antônio Marcolin, eu sou psiquiatra. Trabalho no Hospital das Clínicas e coordeno um grupo de pesquisa de campo magnético para regular circuitos neuronais. Meu nome é Carlos Messene, eu sou ator, dirijo teatro, um pouco de cinema e escrevo. Eu sou autor, quer dizer, dramaturgo. Né? Eu sou Cissa, eu sou psicoterapeuta e escritora e pesquiso a melancolia já faz 56 anos, mais ou menos. Meu nome é Neuza Ribeiro Faria, eu trabalho como funcionária pública federal e sou paciente tenho uma depressão, né? Então, estou aqui por conta disso. Conta pra nós a tua experiência. Você se vê como alguém que, se não tomar o remédio, não consegue levantar a cama? Se é alguma dependência do remédio? É o seguinte, desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa melancólica. Mas eu não sabia nem o nome daquilo, mas eu sabia que eu era melancólica, eu notava uma diferença com relação aos outros. E fui levando a vida como todo mundo, né? Passando por todas as fases da depressão, já na vida, na idade adulta. Comecei a ter sintomas físicos. Um belo dia, quando acordei, tinha uma circunferência bem grande sem cabelo na cabeça. Isso era um domingo, na segunda-feira eu fui procurar um psiquiatra. Pela primeira vez, eu entendi que eu tinha um problema que tinha que ser tratado. Assim como uma diabetes. Exatamente. Tem pessoas que, se não tomam remédio X, não conseguem levantar. E sem aquele remédio, elas não viveriam. Então aí tem um fator orgânico farmacológico definitivo, ou algum choque, algum circuito. Eu acho que tem uma parte é fator orgânico, uma parte é fator social, porque a gente acaba vendo gente que é super ligada e tal, e fala, quando eu paro o meu remédio, eu fico super deprimido. Né? Aquela pessoa que às 9 da manhã já foi na academia, já fez, já pintou, já bordou, e fala, estou super deprimido. Né? Ou seja, o estándar do que é depressão o que socialmente a gente espera das pessoas. Eu acho que a questão está mais num campo ético ou filosófico do que num campo médico. Né? Então, quanto é ético ou não é eu ligar mais a cabeça de uma pessoa para fazer um vestibular, por exemplo. Sei. E isso não é uma questão médica, isso é uma questão ética, filosófica, não tem nada a ver com médico isso. A melancolia surge como uma questão médica para o melancólico e como uma questão filosófica para o médico. A melancolia é a batata quente do nosso século. O paciente que fica comigo, que eu acompanho, e muitos amigos meus, são pessoas que vão a seco na vida, que aguentam o tranco. Vão de cara. Aguentam o tranco. Cara limpa. Não é nada fácil e nós não somos preparados, nem em casa, na família, e hoje em dia menos ainda, para esse mergulho. Você acha que é um valor ir a seco na vida? É importante para você? Porque o meu universo é pantanoso, é escuro, e é assim que eu vou com meus pacientes. Eu vou lá para aquele lugar deles, com uma lanterninha na frente só e vamos. Por que eu trato pressão alta? Porque eu trato diabetes e as coisas que são de comportamento, ou seja, se o meu cérebro se desregula, eu vou ter um distúrbio de comportamento. Por que eu não trato isso? Isso aí me parece uma visão quase religiosa do cérebro. O rim pode ficar doente, o coração pode ficar doente, mas o cérebro, quando fica doente e altera o comportamento, tem um sentido, não fica doente. Que falar de distúrbio de comportamento secundário a um problema neurológico ou psiquiátrico ainda é proibido. Né? Então, isso aí é o preconceito que está na sociedade, está nos próprios doentes.
O doente também tem preconceito e talvez nós tenhamos também quando a gente corre para esse lado. Que lado? De dizer, não medique, não Ah, trate os distúrbios de comportamento como coisas provenientes do cérebro material. Trate como uma coisa proveniente do cérebro emocional. Que nem existia medicamento há 60 anos atrás, por aí, né? Hoje a gente pode contar com toda essa coisa boa. Hoje, se você tem um problema de coração, você vai, opera, como disse meu pai, fica melhor do que antes. A gente tem que Deus usufruir. abençoe a ciência, então. Exatamente. Nós não viemos aqui para o conforto. Isso, para mim, é um ponto pacífico. Nós somos dor e acabou. Eu sei que é da natureza. Então, assim, a medicina antiga me ajudou muito com a coisa do temperamento. Para mim, eu chamo melancolia de temperamento, de tempero. E a conclusão que eu, daqui do século XXI, vejo é que realmente todos nós somos melancólicos, né? Todos. A nossa natureza é melancólica? Dos seres humanos? Sim. Mas a verdade é que nem todo mundo se sente um melancólico. Eu acho que é não porque há um não risco sabe. quando você diz que todo mundo é É melancólico, porque da não melancolia sabe desaparecer. e nós vamos saber cada vez menos. Você está dizendo que a melancolia é a saúde? Posso falar? Claro, você pode falar tudo, Cissa. Eu acho que é. Como um camaleão, a melancolia deixa de ser um sofrimento que deve ser tratado para se travestir num valor da nossa existência. No pensamento tradicional, a melancolia é um dos 4 temperamentos, um dos modos de ser da existência. Eles determinam a maneira como nos sentimos e como nos relacionamos com o mundo. Haverá cura para a melancolia? Eu acho que a tristeza, ela vem e vai. O dia que eu entendi que eu não precisava reagir, que eu não precisava ser feliz, né? Você começa a entender melhor. Eu acho que você fica mais... A ansiedade vai embora. Porque quando é um tempo chuvoso, sabe? Quando fica tudo cinza e durante 5 dias aquela chuvinha chata, que parece que não molha ninguém, aquilo me dá uma tristeza tão grande. É absurda a tristeza. Mas quando aparece o primeiro sol, parece que vem junto uma reação, vem uma alegria. Me parece normal isso, faz parte. A dor está aí. Eu acho que você tem que enfrentar a dor, ver a dor, sentir a dor, você sai da dor. E foi isso que me levou, acho que, a ser artista. Porque eu começava a observar muito os outros, né? Até hoje. Às vezes eu tomo um metrô, vou para algum lugar que eu tenho que ir, eu fico olhando aquela tristeza infinita nas pessoas que estão dentro do metrô, é essa observância sobre a existência, né? E ver que é impressionante como as pessoas tristes se encontram lá no metrô. Na capa de um antigo tratado do século XVII sobre a melancolia está a figura do filósofo grego Demócrito. À sombra, Demócrito velho assenta um livro em seu joelho. Acima, sobre o céu bucólico, Saturno, o rei do melancólico. O autor do livro, o teólogo inglês Robert Burton, ele mesmo melancólico, assim se autodescrevia. Tal como Demócrito em seu jardim, sou meu próprio teatro, afastado dos problemas e dos tumultos do mundo, feito um sábio estoico, num só olhar, observando todas as eras passadas e presentes. O Demócrito era um filósofo grego que é identificado como sendo um dos criadores da visão atomista, materialista. É tudo átomo, né? E ele afirmava as coisas existem porque os átomos ficam vagando pelo vazio, sem nenhum projeto, acaso, né? Puro acaso, cego. Em determinado momento eles se viram, rodam para um lado para o outro e batem um no outro e vai juntando. E vai formando átomos. Portanto, o universo é cego. É só feito de bolinhas que vão colando, então não tem nenhuma providência no sentido divino, sabe? Alguma sabedoria, né? Então, no final das contas, a melancolia, para ele, não está só na pessoa, está na própria estrutura do universo. Vocês acham que, no final das contas, o melancólico é que tem razão sobre o universo, sobre a vida? Se a vida não tem sentido?
Nos seus momentos mais doídos, Deusi, você sentia que a vida não tinha sentido? Sim, É? totalmente. Quando você toma o remédio, ela começa a ter sentido? Não, você passa a não pensar nisso. Você Ah, fica bobão mesmo. Você se torna medíocre Sei. e passa a gostar daquilo. Você quer dizer medíocre em que sentido, assim? Aquele mais adaptado. A grande boiada, né? Você passa a compor a boiada, né? Então, ter saúde é ser da boiada? Ser da boiada. Esse período de estresse agudo, o psiquiatra me afastou por um tempo, né? Então você, quando volta, já não é vista com os mesmos olhos. Mas é como se você fosse café com leite? Café com leite. Numa imagem trivial ressoam as palavras de Demócrito a Hipócrates. Se os homens não tentassem mais o que suportam, levariam vidas alegres. Mas onde fica a velha questão filosófica da Grécia Antiga, conhecida como o problema 30? Por que todos os homens que foram excepcionais no que concerne à filosofia, à política, à poesia ou às artes, são manifestamente seres melancólicos? Parece que lucidez e angústia andam de mãos dadas. Eu caminhava todos os dias no Parque da Aclimação, né? Eu estou saindo de lá, vi uma senhora com o carro quebrado, fui ajudá-la. Quer que eu empurre? Para ela encostar. Fui empurrar, veio um moleque que estava drogado, enfim, me imprensou no carro dela e eu acabei tendo que amputar. Ele estava com carro também? Ele estava, eu espremeu o para-choque do dele no para-choque do dela. Logo que eu saí da anestesia, eu pus a mão, percebi que eu estava com o joelho, é tudo que eu queria. Eu negociei isso comigo mesmo. Falei, se eu tiver joelho, das 3 articulações, eu perco uma, fico com 2, estou no lucro, né? E aí muita dor, mas o tempo todo eu via de uma maneira que eu falava assim, mas eu estou bem. Eu não fazia o jogo do estar bem. Eu falei, mas espera aí, eu estou bem, eu vou ter que enfrentar essa onda aqui. Eu já tinha perdido tanta coisa, já tinha perdido o cabelo, alguns dentes, um rim, por conta de muito cálculo. E aí eu comecei a ter sonhos simples. Tipo, eu quero chegar, ficar em pé, mijar em pé. Que ótimo. Eu quero entrar numa padaria e pedir um café em pé. No balcão. No balcão, dá um cafezinho com leite bem clarinho. O que eu sinto, gente, é que eu melhorei com a perda. Para quem sofre de depressão, ser café com leite é uma forma de se proteger das dores da existência. Para o melancólico, diante de mais uma perda, o café com leite é um reencontro com o sentido da vida. Fazer um brinde a quê? A falta de sentido da vida? Exatamente. Você brinda isso, Messene? E que isso nos deixe felizes. Saúde, saúde, saúde. Por que você está aqui num programa sobre melancolia? Eu acho que eu trago a minha experiência, o meu dia a dia, que eu vivo. Que experiência é essa? De como sobreviver, como é difícil, né, cara? Eu acho que a vida não é fácil para ninguém. É verdade. O que o melancólico sabe demais? É como se ele vivesse numa perspectiva, numa fresta, onde tudo é visível. A miséria, a feiura. Uma das coisas que eu percebia nas pessoas que trabalham com ciências humanas, como as ciências humanas permitem a você, às vezes, falar das coisas sem sangue, porque você não tem a dor física posta de forma tão clara. Você sente isso no tratamento de certos temas, quando você não está olhando? Parte, sim. Eu acho que a ausência de sangue, como você falou, me permite absolutamente tudo. Tudo é possível. A minha visão médica fica meio restrita perto dessa amplidão. E você, na tua experiência, sabe que sangra? Sangra. Sangra. Pelo menos para uma parte das pessoas, isso machuca. É um sofrimento grande. Eu acho que o que a Neuzi falou de virar boiada, de uma certa forma tem isso, mas nem sempre sair de um estado de sofrimento crônico você vira boiada. É um fato, os antidepressivos dão uma certa abafamento afetivo mesmo. Dão. Escolher o quê, né? Às vezes o afeto é insuportável. Exato. Eu me lembro de ter ido ver uma palestra do Dalai Lama e falaram, Dalai, se inventasse a pílula da felicidade, o que o senhor acha disso? Ele falou, eu ia ser o primeiro da fila a experimentar. Como aliviar a dor da existência? Uma viagem?
Um carro do ano? Um novo iPad poderão nos ajudar? Existe sabedoria na melancolia, mas o peso desse saber é bastante cruel. Como medicar a condição humana? Você diria que é mais fácil a vida de um melancólico artista do que uma melancólica funcionária pública? Se os melancólicos estão certos em sua dor, não há esperança para nós. A vida é um acaso, átomos e moléculas se movendo sem nenhuma ordem. Como medicar a condição humana? Eu já tinha perdido tanta coisa, já tinha perdido o cabelo, alguns dentes, um rim, por conta de muito cálculo. O que eu sinto, gente, é que eu melhorei com a perda. O que é melhor, encarar a melancolia de cara limpa? E é assim que eu vou com meus pacientes. Eu vou lá para aquele lugar deles, com uma lanterninha na frente só e vamos. Ou aceitar que a verdade da melancolia pode nos asfixiar? Você se torna medíocre Sei. e passa a gostar daquilo, passa a compor a boiada, né? Então ter saúde é ser da boiada? Ser da boiada. Se a ausência total de sentido é uma hipótese difícil de engolir, podemos procurar apenas um elixir, algo que alivie o peso da existência. Eu me lembro de ter ido ver uma palestra do Dalai Lama e falaram, Dalai, se inventasse a pílula da felicidade, o que o senhor acha disso? Ele falou, eu ia ser o primeiro da fila experimentar. A obsessão pela felicidade é um fetiche da nossa época. Somos compelidos a sorrir no mural de fotos e mostrar ao mundo como nossa vida é bela. O grito de liberdade do melancólico consiste em desistir da felicidade. Uma das questões que a filosofia mais deu atenção foi justamente o tema da melancolia, da angústia. Um filósofo muito importante no século XIX, que falou muito disso, foi o Kierkegaard, né? Um grande melancólico, criador do existencialismo. O Kierkegaard dizia, por exemplo, que toda forma de conhecimento verdadeiro e autoconhecimento começa com você entristecer consigo mesmo. Enquanto você não se entristece, você não entrou em nenhuma forma de conhecimento. E ele dizia que tinham 3 modos de tentar enfrentar essa angústia, essa sensação de falta de sentido. O primeiro é o que ele chamava de estágio estético, que é você achar que você vai resolver isso curtindo a vida, como a gente fala hoje. Balada, porque estético em filosofia é sensação, né? A estésis em grego é sensação. O segundo é achar que você vai resolver no estágio ético, como ele fala, sendo uma boa pessoa. Então ele diz que não adianta você querer ser uma boa pessoa, em alguma hora vai fracassar também a tentativa de buscar sentido na norma, numa vida correta e justa. E o terceiro estágio, que ele chamava de religioso, se divide em 2. O primeiro, que também fracassa, é quando você quer resolver a falta de sentido aderindo a uma igreja, assumindo a doutrina, abraçando os códigos. E tem um segundo estágio religioso, que ele diz que é o verdadeiro estágio, ele chama de salto na fé, que é quando você percebe que a vida não tem sentido, e se você for um cristão, um religioso, como ele era, você se lança nesse absurdo, apostando na ideia de que alguma força vai dar sentido para você, e ele chama isso justamente de um ato de coragem. Ele fala que quem faz isso é um cavaleiro da fé e da coragem. Sabendo que nada mais serve, se lança na angústia. Você diria que é mais fácil a vida de um melancólico artista do que uma melancólica funcionária pública? Sem dúvida nenhuma, porque eu acho que eu seria muito mais feliz fazendo algo criativo. Então é mais fácil a vida dele, entre aspas, do que a tua. Porque você pode criar. Agora eu vivo num ambiente onde é proibido criar. Costumo dizer que o serviço que mais inspira é o funcionário público. Se você pega lá o Diário de um Louco, de Molière, ele já escreve sobre isso há muito tempo. É um funcionário público que enlouquece. Eu fico me perguntando se não há uma associação ao contrário. Eu já, por ter alguma dificuldade, vou procurar uma coisa que não tem que inovar, que não tem estresse. E lá dentro, se eu tiver muita tendência, eu vou ter recaída. Ou seja, eu já tinha um funcionamento pré-mórbido antes, aí eu já vou procurar alguma coisa que é muito... mórbida.
Depende de... É isso que eu estou A falando. gente vê que tem um juízo de valor dela sobre Eu não tenho o certeza, eu aí. só estou dizendo que talvez nós poderíamos pensar no sentido oposto. Eu já procurei isso para proteger meu sistema nervoso. Sei, entendo. Uma coisa muito... E lá eu tenho uma tendência genética muito grande que mesmo num lugar de baixo estresse, que eu faço todo dia igualzinho, vai aparecer, né? A vida é melhor na poesia ou na burocracia? Como atuar no palco da vida? O personagem Macbeth de Shakespeare diz que a vida não passa de uma sombra ambulante. Um pobre ator correndo de um lado para o outro do palco, e uma hora depois não se ouve mais sua voz. Uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, e que não significa nada. O insuportável não é quando você pensa no sentido da vida no abstrato. O insuportável é a passagem das horas. Por que chora o homem? Que choro compensa o mal de ser homem? Enfrentar a melancolia é uma luta perdida. Não há cura para quem sofre com um gênio ruim. E o discurso da beleza que vem da tristeza pode parecer conversa de quem nunca sentiu uma dor que faz sangrar, a angústia que corrói a alma. Para o filósofo e escritor Albert Camus, o suicídio é a grande questão filosófica de nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Já se fez essa pergunta, Neuzi? Já. Por que você não se mata? Eu passei pela fase do suicídio, né? E é uma coisa muito engraçada. O suicídio é um apelo interior muito maior do que você. Então é uma compulsão, né? E nesse período eu passei a ter uma afinidade absurda por armas de fogo. Então eu queria, de todo jeito, comprar uma arma de fogo. Eu queria aprender a atirar. Para atirar em si mesma? Era em mim mesma, né? Eu queria me matar. Tentou? Não. Tinha 2 filhos, né? Que precisavam de mim. Então, por eles, eu tinha que... Era o meu grande apelo, né? Para Nietzsche, a ideia de suicídio é uma grande consolação. Ela ajuda a suportar muitas noites ruins. Mas eu nunca pensei em me matar. Nunca. Pensei já muitas vezes em ir para um lugar bucólico, sabe? Tipo praia deserta? É, uma praia deserta, ou então uma casinha no alto da montanha para olhar aqueles vales. E aí eu vou para lá, 3 dias depois eu quero voltar. Mas você fica uns 3 dias. O que você sente falta? Da Avenida Paulista? Não. Eu sinto falta do... Porra, vamos ensaiar, sabe como é que é? Fugir da realidade do dia a dia parece uma solução, até descobrirmos que a melancolia nos segue para qualquer lugar. Lembrando Sêneca, é melhor fazer o inútil que não fazer nada. Nunca pensei em me matar, jamais. Mas tenho uma certa atração pela compreensão, pelo entendimento do suicídio. Do meu rol de mistérios, o suicídio é um grande mistério. Acho que não dá para ficar falando dele, entendeu? Camus, em sua longa reflexão sobre o suicídio, pensa em Sísifo, um personagem da mitologia grega que foi condenado por desafiar os deuses. Empurrar uma pedra até o topo de uma montanha e vê-la rolar de volta ao ponto inicial por toda a eternidade era o seu castigo. A passagem das horas e o sem sentido das suas ações são o seu inferno. Tem gente que questiona realmente se quer ou não continuar a jogar pedra para cima e ela desce, aí você leva até lá em cima. Então, acho que isso tem que ser visto com certo respeito. E a metafísica tem lugar na sua clínica? Claro, senão ficaria um negócio muito pobre, não é? Não dorme, remédio para dormir. Sim. Chora muito, remédio para chorar. Então, eu imagino que você tem que ter um entendimento geral da pessoa, né? Para o melancólico, só há libertação quando se perde a esperança. O insuportável não é quando você pensa no sentido da vida no abstrato.
Você pode escrever grandes livros sobre Insuportável é isso. viver. O insuportável é a Esse cara. passagem das horas. Saber que agora ainda é 4 da tarde, Nossa. depois vem às 5, É. e vem mais uma meia-noite, e amanhã tem outra. E o Albert Camus acaba concluindo que você só escapa dessa armadilha quando você desiste de se enganar. O melancólico enxerga o mundo à distância, como quem o decifra, numa sofrida tentativa de encontrar sentido nas coisas. Se a lucidez o acompanha, o sentimento de que nada vale a pena o paralisa. A lucidez flagela o melancólico. Como é complicado tudo isso. Pronto, é complicado. Então, peraí. Vou tirar da melhor maneira possível essa condenação. Se tivesse que dar um conselho, eu diria para as pessoas não deixar tanto tempo passar, né? Todos os seres humanos têm medo de perder a sua sanidade, a sua lucidez. Todos. Para que serve lágrima? Eu acho que eu gosto de chorar. Eu sou a favor do choro. Se eu tivesse entrado no que uma avalanche de pessoas tentou me colocar, chegaram a perguntar como é que estava o sexo, eu falei, mas eu não perdi o pau, eu perdi um pedaço da perna.